Olá vocês, estamos aqui para mais um Bíblia Toda, 15ª semana, cobrindo um pedaço da história de Israel muito interessante, o final da história de Judá, o Reino do Sul, e o começo da história com Esdras, já no cativeiro. Então vamos aqui hoje de 2 Crônicas 22 até Esdras, capítulo 6. Você vai ler muita coisa muito interessante. Mais uma vez, é importante entender não apenas a letra, o que está passando, aquela sequência de nomes, mas o contexto. Por que aquilo aconteceu? Então, vamos lá, mas antes de tudo, as perguntas da semana anterior, Na semana anterior estávamos lá em 1 Crônicas 29 e eu fiz uma pergunta. Qual salmo Davi declama em 1 Crônicas 29? No momento em que ele juntou toda a condição, toda a riqueza, todo o material para construir o templo que o filho dele, Salomão, ia construir. Então Davi faz uma oferta para a construção do templo e ele conclama o povo também a ofertar ali para aquela construção. Muita prata, muito ouro, muita coisa junta. E então, aqui o começo do capítulo de Crônicas 29 fala sobre isso. Versículo 9 diz, e o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. Eu quero frisar isso hoje, porque vai acontecer mais para frente de novo. Esta é a construção do templo. Lá no deserto, Moisés fez a mesma coisa para a construção do tabernáculo, que era o templo na tenda. Mas era a arca, o propiciatório, todos os utensílios do templo e, obviamente, a tenda, os panos, os materiais, foi também oferta do povo. Então, aqui pela segunda vez, o povo oferece o que é seu de riqueza para construir uma casa ao Senhor. E aí, quando ele junta tudo isso, ele fala a partir do versículo 10, um salmo. E a pergunta foi essa, que salmo é esse que Davi aqui fala? Eu já perguntei isso várias vezes, perguntei quando ele... que ele falou de salmo quando a arca estava voltando, ou chegando pela primeira vez em Jerusalém, que ele também cantou e louvou. Várias vezes na história de Davi, ele fala ao Senhor os seus salmos, que estão retratados no livro dos Salmos. Pergunta então, qual é o salmo que está aqui em 1 Crônicas 29? Que será? Será que alguém acertou essa aí, hein? Eu estou achando difícil. Olha o que ele fala aqui. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse, bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tu és, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Riquezas e glória vêm diante de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. E ele continua aqui. Então veja, nós vamos falar daqui a algumas semanas sobre Salmos, um livro interessantíssimo de estudar, mais do que decorar os Salmos, entender a sua estrutura. Cadê esse Salmo aqui, hein? Aí você vai vendo esses textos, vai olhando lá, não sei se você procurou, se você se deu o trabalho de tentar achar aí pedaços em que estão escritos esses salmos, porque o conceito aqui de tua, Senhor, são todas as coisas, tu és poderoso, isso acontece em muitos salmos, mas estas palavras, agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti, e da tua mão tu damos. Então Davi dizendo, quem sou eu para ofertar alguma coisa? Quem é esse povo? É o Senhor que deu para nós e nós estamos devolvendo. Sabe onde está esse salmo? Não sabe porque não está em nenhum salmo. Este é o salmo de Davi em 1 Crônicas 29. Olha que interessante, é um salmo inteirinho aqui, ele continua. Bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo que se acha aqui, voluntariamente te deu. Davi está falando coisas importantes aqui, que Deus ama o que dá com alegria. Paulo colocou isso lá na frente em 1 Coríntios. Então, Deus ama a alegria e não a obrigação. Davi retrata e fala, o Senhor sabe a sinceridade do meu coração. Aliás, esse é um dos grandes predicados, qualidades de Davi.
Ele tinha um coração sincero. Ele pisava na bola, ele errava, ele era mercurial, ele tinha vinganças, mas ele tinha um coração sincero. E Deus se agradava disso. E Deus chamava Davi de meu servo, meu amigo. Então, e ele pede aqui para que Salomão receba o filho dele um coração perfeito para guardar os mandamentos. E ele então louva a Deus com toda a congregação. Toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais. Inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e perante o rei e sacrificaram 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros. Olha que festa que teve quando ele preparou tudo para a construção do templo. Então, 1 Crônicas 29 não tem correlação com nenhum salmo. Será que você acertou? Segunda pergunta, essa mais especificazinha aqui, fácil de responder. Quais foram as medidas do templo que Salomão edificou? Qual era o tamanho desse templo em metros, para ficar fácil aqui para a gente? Aliás, não sei se você sabe disso, né? O que é um metro, né? O que é um metro? Como é que definiu esse negócio do metro? Então, os franceses criaram uma medida, tem lá uma barrinha, que eles disseram, essa distância é 1 metro, e tem aquela barra lá, que eu acho que é de platina, guardada lá no museu em Paris, numa temperatura, numa pressão para não dilatar, não diminuir, e manter aquele padrão, que é o padrão de medida hoje nosso, decimal, do metro. Os ingleses mais antiguinhos aí tem um monte de maluquices, né, de polegadas, de léguas, de jardas, que são coisas assim como eram antigamente, medidas pelo corpo humano. Então eles mediam lá em Jerusalém palmos, braças, côvados, essa distância do cotovelo até a ponta da mão, que davam mais ou menos 6 palmos. É claro que, bom, cada um, né? Então se fosse medir o côvado do Golias e o côvado do Davi adolescente, ia dar uma baita uma diferença. Na prática, nós temos aqui que um côvado colocado aqui nesse texto, que tem a ver com o côvado egípcio, era por volta de 45 centímetros. Então, uma pessoa mais ou menos normal, você pode medir aqui, eu tenho aqui, olha só, eu sei que o meu palmo são 22 centímetros e meio. Então, se eu olhar aqui, vai dar 45, olha, tá vendo? Um pouquinho menos de 50 centímetros seria o meu côvado, que é mais ou menos o côvado egípcio. 45 centímetros. Fazendo essa continha, as dimensões do templo eram 60 côvados por 20 de largura e por 20 de altura. Então você vê já o tamanho do prédio. Um prédio de 27 metros por 9 de largura e 9 de altura. Se você pensar bem, um terreno padrão aí nas grandes cidades é um 10 por 30, né? 300 metros quadrados. 10 de frente, 30 de fundo. Olha só aqui, 27 por 9. É mais ou menos assim. Então, quando você pensa nisso, você vê, o prédio não era tão grandão assim, hein? Puxa vida, um terreno de 300 metros quadrados não é um sobradinho ali dentro, né? Não era um prédio tão... Você falou, o Templo de Salomão. Agora, ele tinha seus anexos. Isso tudo era para o lugar do templo, né? Ele tinha 54 metros de alpendre e anexos eram colocados. Então, aquele templo era um lugar, olha, e 9 metros de altura, equivale a um prédio de 3 andares. Então, você imagina aí um apartamentozinho de 3 andares, grande, alto, onde tinha ali aqueles elementos do santo e santo dos santos. E em volta, toda a estrutura, o mar de bronze e tal. Então, aquilo dava magnificência do templo. Mas não era o prédio em si, o prédio não era tão grandão assim. Não sei se já parou para pensar nisso, mas está escrito aqui, né? Última pergunta que eu fiz, baseado na lição anterior, foi: qual rei foi-se sem deixar saudades? Essa é uma expressão que a gente pensa que não é nem bíblica, né? Morreu sem deixar saudades. Primeira vez está escrito aqui na Bíblia. E se você leu direitinho os textos da semana passada, você sabe que isto foi escrito em 2 Crônicas 21, o último versículo, o último capítulo, aliás, que nós lemos na semana passada, que a semana vai começar com Crônicas 22, então você está seguindo aí, você deve estar aqui no Crônicas 21, acabou de ler. É a morte de Josafá e o seu filho que toma o seu lugar, e o filho dele chama-se Jeorão. Jeorão. Esse Jeorão não deu muito certo, não.
Ele fala aqui no versículo 5 do capítulo 21. Da idade de 32 anos era Jeorão quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Não foi um longo reinado. E ele não andou nos caminhos de Deus, andou nos caminhos de Israel, de Acabe, porque ele era casado com a filha de Acabe. Olha só aquelas relações ali. Josafá, grande amigo de Acabe, né? E os filhos ali então, continuando. O Jeorão foi profetizado por Elias, aí nós estamos lá lembrando de 1 Reis 19, 20, 21, que o Elias estava lá falando do final da casa de Acabe e de Jezabel. Então no versículo 12, aqui ele volta, lembrando que Crônicas é sempre focada em Judá, nos reis de Jerusalém, mas ele faz referência aqui, no vai e vem, a Israel. Aqui ele faz uma referência a Elias. Olha, interessante, porque Elias viveu a vida inteira em Israel. Então fala no versículo 12, lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia, assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, visto que não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, fizeste corromper a Judá, os moradores de Jerusalém, também mataste os teus irmãos, blá, 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 o Senhor ferirá com um grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e a todas as tuas fazendas. Tu também terás uma grande enfermidade por meio de um mal nas tuas entranhas, até que te saiam as tuas entranhas por causa da enfermidade dia após dia. Olha que interessante, hein? O Elias era bom nesse negócio. Ele falou, ó, vai passar ruim todo mundo, vai vir um grande flagelo. É como se fosse uma pandemia, uma crise. Então, os anos de governo de Jeorão não foram anos de prosperidade. O povo não tinha saudades dele. E depois ele fica doente e por 2 anos ele está lá com as suas entranhas expostas até morrer. Resultado de tudo isso, último versículo do capítulo 21 de 2 Crônicas diz, era da idade de 32 anos quando começou a reinar, reinou em Jerusalém 8 anos e foi-se sem deixar de si saudades. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Então nós estamos vendo aqui que essa história que se delineia aqui em Crônicas é a continuação, depois que passa em Israel os reinos do norte, o seu auge ali, Jeú começa a cumprir aquilo que Elias havia declarado, que Deus disse para Elias, né? Unge a Jeú, rei de Israel, unge a Ben-Hadad, o rei da Síria, Azael, né, rei da Síria, e você escolhe o seu sucessor com Eliseu. E esse Jeú começa a fazer as coisas aqui. Então, dando sequência a segunda Crônicas, né? Capítulo 22, que é o primeiro dessa semana, Acasias é rei, mas ele é morto por Jeú. Eu aqui, de novo, já contei essa história, então não preciso repisar tanto aqui. Quando você leu lá em Reis, essa história é bem explicadinha, como Jeú tomou o reino e matou tanto o Jorão, que era o rei, filho de Acabe, quanto também o Acasias de Judá, que estava ali junto com ele. Ele foi morto por Jeú, tinha 1 ano de governo. E aí a mãe dele, que era filha também de Jezabel, Atalia, sua mãe, ela mata todos os herdeiros, todos os netos, para ela ser a rainha. Única mulher que reina em Israel e não é linhagem de Davi. E aí o sacerdote Joiada, é o capítulo 23, ele esconde o único filho que sobrou, que é o Joás. Já contamos essa história. O Joiada esconde a Joás, depois de 6 anos ele faz rei. O capítulo 24, 2 Crônicas, Joás começa a reinar e é um bom rei. No começo, e durante muito tempo, ele teve um longo reinado. Ele refaz o templo. E aqui de novo vem aquela oferta. Para refazer o templo, ele faz como Moisés e manda levantar o povo ofertas. Lá em Êxodo 36, Moisés fala, tem muito dinheiro, já deu, não precisa mais, manda o povo parar. Aqui, o nosso amigo Joás está um pouquinho parecido já com os pastores de hoje.
ele colocou uma arca vazia e o povo veio dar. E quando encheu tudo aquilo, ele falou, esvazia a arca, volta com ela lá e continua coletando. Então ele foi coletando para restaurar o templo. No final da sua vida, o Joiada, que era o sacerdote, era o tutor, era o mentor, desde que ele era criancinha. E ele ouvia o Joiada, então ele fez tudo que era bom a Deus. Morre Joiada, e aqui a Bíblia fala que os príncipes se prostraram diante dele, mas influenciaram o rei. Olha a diferença quando você ouve o profeta ou quando você ouve os príncipes. E aí então começou a entrar a idolatria no coração dele, por influência dos príncipes, versículo 17, desse capítulo 24, o Joás se afasta de Deus. O filho do Joiada se levanta para profetizar contra e o Joás mata Zacarias, o filho de Joiada. Olha como acaba mal a história de Joás. No capítulo 25, Amazias reina no lugar de Joás. 25 anos ele tinha de idade e reinou por 29 anos. O interessante aqui desse capítulo de 25 é que ele conta a história que Amazias começou a se pegar com o rei de Israel. Os pais eram amigos, depois foram tendo se estranhando, e aí então, ele tinha a batalha contra Edom, e ele então pediu ajuda a Israel para lutar junto com ele. Ele pegou mercenários, então ele pagou 100 mil homens para poder lutar com eles lá, 100 talentos de prata. E aí, só que Deus falou, escuta, você crê em Deus ou crê no exército dos outros? Manda todo mundo de volta. Ele mandou de volta aqueles homens que não gostaram nada, saquearam. Uma história interessante, leia aqui com atenção. A batalha sem mercenários de Israel, que o Amazias promoveu, está aqui no capítulo 25. E, finalmente, no capítulo 26, vem a história de Uzias, que lá em Reis é chamado de Azarias também. Você vê como tem muito nome igual, por isso confunde, né? Mas aqui Uzias, e é um rei interessante, porque eu já contei essa história, ele reinou 55 anos em Judá e pegou lepra. Lá em Reis não fala bem por que ele pegou lepra, mas aqui conta direitinho a história. História tremenda de 2 Crônicas 26. Ele foi um rei muito bom, ele fez muita coisa, ele cresceu. E tem uma coisa que eu gosto muito aqui, porque ele fala do crescimento tecnológico, né, do seu exército. Ele colocou um exército muito forte, ele equipou aquele exército, ele tinha 307.500 homens prontos para a guerra. Olha o tamanho do exército brasileiro, até um pouco maior, para você ter uma ideia. E preparou para o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para atirar pedras. Uzias, ele fez uma estrutura de um Judá grande. E no versículo 15 ele fala, também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros. Como eu sou engenheiro, gostei dessa aqui, né? Que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras. E voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Ele gostava de tecnologia, ele equipou seu exército com armas, não era só força física. Mas você vê aqui, estruturas e invenções interessantes. Só que ele subiu a cabeça, pegou uma lepra, sabe por quê? Porque ele quis ser sacerdote e queimar incenso. Isso não está explicado lá em Reis, mas aqui ele entra esse detalhe, que ele quis entrar no templo do Senhor para queimar incenso no altar. E aí o sacerdote Azarias falou que não faça isso. 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, resistiram a Uzias. E falaram, a ti Uzias não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Eu quero colocar esse negócio em evidência porque nós ouvimos bastante, e é o nosso contexto de Novo Testamento, que nós somos reis e sacerdotes. Nação santa, sacerdócio real. Então o Novo Testamento mistura a função sacerdotal de intercessão, oração em busca da vontade de Deus com a função executiva de reinado.
de batalhar, de lutar, de prosperar, de administrar, gerenciar o povo. As duas coisas estão numa só pessoa, que é você, cristão. Mas no Velho Testamento, uns eram sacerdotes, somente os descendentes de Levi, e os outros eram os reis, que vinham de diversas origens aqui. E o Uzias é um outro rei que tenta fazer como Saul fez. Samuel estava demorando, o Saul falou, olha, nós vamos perder o povo aqui, eu sou rei, eu tenho que batalhar. O profeta não está cumprindo a parte dele, vamos oferecer aqui um sacrifício e vamos para frente. E foi ali que ele perdeu o reino. Esse é um outro rei que perde a graça de Deus quando ele se mete a ser sacerdote. Perguntinha, e fica para a semana que vem, né? Por que hoje esse não é um problema, hein? Porque lá, rei é rei, sacerdote, sacerdote, e hoje nós somos reis e sacerdotes e as duas coisas estão misturadas. Vai pensando aí, semana que vem eu vou entrar com essa resposta. O fato é que Uzias, ele se indignou, estava com incensário na mão para queimar incenso, ele foi contra os sacerdotes, e aí quando eles olharam para Uzias, lepra na testa. E ele saiu correndo do templo, leproso, e leproso ficou por décadas. Já contei essa história na outra leitura. Décadas. Quem reinava, ele nem morava mais, porque lepra era uma doença social, ele não podia se contaminar, ele teve que fazer lockdown. Então o filho dele cuidava das histórias e ele ficava reinando de longe. Jotão, o seu filho, reinava. Tudo isso é contado aqui no capítulo 26 de 2 Crônicas, até que Uzias, depois de um longo reinado, morre, dorme com seus pais, e o último versículo fala, dormiu Uzias com seus pais e o sepultaram com seus pais no campo de sepulcro que era dos reis, porque disseram, leproso é. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. E terminamos aqui a primeira parte dessa semana, voltamos na sequência.